Oi! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, compartilhamos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje, vamos ouvir a história da Dra. Julie Poole. Ela relata ter passado 3 dias no céu, e o que ela viu sobre o futuro é surpreendente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agora, vamos ouvir o relato de Julie. Olá, obrigada por me receber. Sou Julie Poole, treinadora espiritual, leitora de tarô e youtuber. Tive uma infância normal até os 5 ou 6 anos. Mas, como todas as crianças, era muito intuitiva. Nascemos com habilidades psíquicas e sabemos que as crianças têm amigos imaginários. Veem coisas e são sensíveis às energias, como eu era. No entanto, tudo mudou quando eu tinha cerca de 8 anos. Não sei se tinha 7, 8 ou 9 anos, mas foi nesse período que meus pais se separaram. Meu pai saiu de casa e minha mãe não conseguiu lidar com a situação. Ela desmoronou em todos os aspectos, tornando-se ausente devido à dor e depressão. Ela enfrentava muitas dificuldades, assim como meu pai. Embora ele ainda me visitasse, não era frequente. Tornei-me uma criança solitária, negligenciada e assustada. Nesse contexto, fiz amizade com um homem muito doente que se aproveitou da minha inocência e juventude. Ele me manipulou por quase 1 ano, culminando em um incidente traumático. Durante esse episódio, perdi a consciência devido ao peso dele sobre meu corpo pequeno. Simplesmente não conseguia respirar. Estava sendo extremamente traumatizada e acabei saindo do meu corpo. Em um momento, estava ali, sem conseguir respirar, tomada por um terror absoluto. No instante seguinte, me vi fora do meu corpo. A próxima coisa que me lembro é que estava sentada no alto de uma árvore, em um galho bem alto no céu. Esse incidente ocorreu em uma área arborizada, debaixo de uma árvore. Sentada naquele galho, senti uma paz completa e uma calma total. Não havia dor, nem sensação de pânico. Todos aqueles sentimentos desapareceram completamente. Havia um homem sentado ao meu lado na árvore. Ele era muito gentil e bondoso, e eu confiava completamente nele. Ele era muito branco e brilhante, mas eu podia vê-lo claramente. Não sabia quem ele era, mas ele me dizia: "Olhe para mim, não se preocupe com o que está acontecendo lá embaixo, apenas olhe para mim." Ele estava falando comigo e me mostrando os pássaros, distraindo completamente minha atenção. Eu estava totalmente imersa na energia dele, na gentileza, no amor e na bondade que ele transmitia. Tudo parecia absolutamente lindo. Não sei ao certo quanto tempo permaneci lá, mas foi uma experiência mágica e encantadora. Não queria partir. Foi simplesmente adorável. Em determinado momento, ele mencionou que seria hora de voltar, e embora não fosse uma sensação agradável, eu ficaria bem. Ele me garantiu que estaria lá para me ajudar e que eu poderia procurá-lo sempre que precisasse. Agradeci e perguntei seu nome. Ele respondeu que seu nome era Jesus, mas seu verdadeiro nome era Yeshua, e que estaria sempre presente para mim. Logo depois, percebi que estava de volta ao meu corpo. Não foi uma sensação agradável, mas fui para casa com aquela experiência. Nunca mais vi aquele homem, mas a partir desse momento comecei a frequentar a igreja local, onde podia encontrar meu amigo Jesus e conversar com ele. Com o tempo, ele começou a aparecer no pé da minha cama e conversávamos à noite sobre anjos, luzes, energia e Deus. Mantivemos essa relação pelos próximos 10 anos, até minha adolescência. Durante esses 10 anos, outros incidentes ocorreram, algo comum para crianças vítimas de abuso. Isso faz parte da lei da atração, até que a cura seja alcançada. Passei por outros abusos, e um relacionamento abusivo, meu primeiro, que durou dos 17 até os 21 anos. Durante esse período busquei o espírito e o anjo para me ajudar a superar os desafios. Quando tinha cerca de 13 anos, Jesus me ensinou a utilizar minha própria habilidade de cura. Estava tendo dores menstruais, e Jesus, sentado ao pé da minha cama,
me instruiu a colocar as mãos na barriga e ativar minha própria energia de cura, minha força divina. Fiz isso e a dor desapareceu, como por mágica. Desde então, comecei a ajudar outras pessoas com suas dores. Minhas amigas da escola, que também sofriam com dores menstruais, me viam colocando as mãos na barriga e perguntavam o que eu estava fazendo. Eu respondia que estava apenas aliviando a dor. Elas pediam que eu fizesse o mesmo por elas. E assim, colocava minhas mãos no estômago de minhas amigas e suas dores desapareciam. Se tinham dor de cabeça ou enxaqueca, vinham até mim. Tornei-me uma espécie de curadora para meus amigos. Com o tempo, compreendi que isso acontecia porque, ao ter experiências fora do corpo, minha alma se elevava e eu conseguia acessar os reinos espirituais. Estudei bastante sobre traumas e percebi que, em situações de trauma severo, as pessoas podem deixar seu corpo. Psicólogos e psiquiatras chamam isso de dissociação. Um mecanismo de defesa. Mas do ponto de vista espiritual, é como se a alma dissesse: isso é demais para mim. Vou me afastar do corpo por um momento e voltarei quando estiver pronta. Então isso prosseguiu durante minha adolescência. Em termos de eu ser capaz de ter consciência da energia e da cura, eu frequentei muitas igrejas diferentes na tentativa de encontrar minhas respostas. Todo o tempo eu procurava o que senti, e experimentei naquela ocasião em que estive fora do corpo. Eu não tinha absolutamente nenhum medo da morte. E de certa forma, naquele momento de trauma que eu estava vivenciando, eu dei as boas-vindas a isso. Eu sabia o que estava do outro lado. Uma paz e uma beleza. Havia todos aqueles seres magníficos. E um amor puro. Um amor que nunca conheci na Terra. Não tinha medo da morte. Na verdade, não gostava da vida, que era extremamente difícil. Continuei construindo meu músculo espiritual, por assim dizer. Quando eu tinha 17 anos, passei por outro trauma. Busquei o espírito e disse: eu não consigo lidar com isso. Ajude-me. 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 Imediatamente vi diante de mim com muita clareza. E desta vez eu estava no meu corpo. Pela primeira vez, vi o espírito claramente em meu corpo. Um lindo homem indígena. Na época, por volta de 1980, teríamos chamado de índio nativo americano. Mas agora, é reconhecido como uma pessoa da primeira nação. Este homem ficou diante de mim, conectou-se comigo e disse que seu nome era Running River. Ele era meu guia, iria me ajudar. Ele começou a falar sobre xamanismo, aterramento, a terra e a mãe terra, e como eu poderia me conectar com a terra para curar meus traumas e encontrar minha paz. Ele me ajudou e esteve presente para mim durante os próximos 20 anos, mesmo nas overdoses. De qualquer maneira, a experiência de quase morte aconteceu novamente quando eu tinha 21 anos. Eu havia saído de um relacionamento abusivo e estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, ou TPT. Depois de cerca de 15 anos de abuso físico, mental, sexual e emocional, eu estava completamente destruída. A única parte da minha vida que fazia sentido eram minhas conexões espirituais. Era a única vez que me sentia segura. Eu sabia que estava segura com o espírito, mas a vida era extremamente difícil. Eu não estava aguentando a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, a baixa autoestima e a autoaversão. Todos esses sentimentos tornaram-se completamente opressores, a ponto de eu tomar a decisão de que não podia mais continuar. Era muito difícil, eu não conseguia viver assim. Não conseguia lidar com o trauma que me assolava todos os dias, o medo constante, os flashbacks. Decidi que iria para casa. Sabia onde era a casa e sabia que lá havia amor. Não queria mais permanecer aqui. Então, tomei uma overdose massiva de vários comprimidos que me foram prescritos. Era uma combinação de uma grande quantidade de paracetamol, tranquilizantes, Valium e pílulas para dormir. Tomei tudo que tinha em casa e estava pronta. Fiz as pazes com a vida, agradeci por me receber e disse adeus. Fui para a cama perfeitamente convencida de que tudo acabaria ali.
Isso não era um pedido de ajuda. Era uma determinação absoluta de que havia terminado com esta vida. Lembro-me de adormecer com uma felicidade absoluta por nunca mais precisar acordar. De repente vi meus guias e meus anjos ao meu redor. Eles me levantaram e me levaram para os reinos mais elevados. Lembro-me de dizer: estou indo para casa. E eles responderam: não, você não vai. Não é sua hora. Lembro-me vagamente de estar em um lugar que agora sei ser dos reinos angélicos, cercada por uma enorme quantidade de energia espiritual, pessoas, seres e anjos, todos me curando. Eles estavam determinados a garantir que eu não morreria e que eles iriam me curar. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas lembro-me de discutir com eles, dizendo que não queria, que não voltaria. Eles insistiam que sim, que eu tinha muito trabalho a fazer, que eu havia concordado com isso e planejado. Essa jornada, disseram-me que desde o início seria muito difícil e que minha vida começaria de forma desafiadora. Eu lhes dizia que não entendia o que queriam dizer, e eles respondiam que minha alma havia escolhido essa experiência, incluindo todos os abusos e maldades. Afirmaram que eu tinha decidido realizar em uma única vida o que normalmente levaria 3. Eles enfatizavam que eu era uma alma determinada e teimosa, e que por isso quis fazer tudo em uma só existência. Avisaram-me que seria extremamente difícil e opressor, mas que com 21 anos eu não estava na hora de partir, que precisavam me curar o suficiente para eu retornar. Garantiram-me que na segunda metade da minha vida encontraria uma paz imensa e seria capaz de ajudar muitas pessoas. Pediram que eu permitisse que me ajudassem e colaborasse com eles. Então concordei. Disseram que não era meu tempo ainda, que eu tinha 21 anos na época, mas que partiria com 67. Naquele momento, 67 anos, parecia uma idade muito avançada e distante. Fiz um acordo com eles, aceitando retornar até essa idade. Senti uma luz branca intensa, muita paz, muita aceitação, sem mais resistência. A próxima coisa que lembro é de acordar no meu corpo. 3 dias depois, despertei após um longo sono e um amigo meu apareceu. Eu estava ainda meio atordoada, sem entender completamente o que estava acontecendo, ou o que o futuro reservava. Nos últimos 20 anos tem ocorrido um grande despertar, algo que foi previsto há muito tempo. Segundo os especialistas, o período de 2012 a 2032 é chamado de abertura da Idade de Ouro. Esse período é caracterizado por uma transição para uma era de amor, perspicácia, autoconsciência, compaixão e bondade. Estamos avançando em direção à verdade e à abertura, embora isso leve tempo. Quando olhamos para onde estávamos há 50 anos e para onde queremos estar, percebemos que o mundo estará longe de ser uma utopia em 2032. Mas será o início dessa nova era dourada? A Idade de Ouro implica uma transformação após milênios de abuso de poder, controle, repressão, supressão, corrupção e ganância. Durante esse período, poucos controlaram as massas. Agora, a luz está sendo lançada sobre o que é falso e corrupto, trazendo igualdade. O mundo não está piorando. Na verdade, ele já era pior. Mas as coisas estavam escondidas. Nos últimos 50 anos, começamos a nos levantar como um povo global, de todas as nações, e a rejeitar a intolerância, o racismo, a homofobia e comportamentos inaceitáveis. Com a ascensão da internet no final dos anos 90, a informação se tornou mais acessível e compartilhada. E começamos a nos conscientizar de coisas que antes desconhecíamos. O amor é a energia subjacente, sendo a verdade e a luz. Quando iluminamos a luz e a verdade nas coisas, começamos a vê-las claramente e podemos lidar com elas. Quando estão ocultas, isso é impossível. O que está acontecendo e se acumulando nos últimos 100 anos é um dia de ajuste de contas, não para um Armagedon, mas para que os corruptos no poder sejam expostos, pegos e removidos. Pessoas com corações e intenções puras estão surgindo.
Muitos da minha geração e mais velhos são extremamente corruptos, cruéis e duros, enquanto os mais jovens são amorosos, abertos e verdadeiros. Honestamente, eles virão e os substituirão. Então tudo está sendo alterado. Isso é o que chamamos de vibração mais alta é a luz da verdade e do amor, enquanto a vibração mais baixa é a corrupção e a ganância que ficam escondidas. Assim, o que estamos vivenciando agora, à medida que avançamos em 2024 e 2025, é como um ponto de inflexão. Chegamos à metade do caminho. E agora mais pessoas despertas, apaixonadas e iluminadas do que aquelas que estão nas trevas e fechadas. Ultrapassamos este ponto crítico. Então 2425 já passou. E continua sendo uma abertura. Vamos ouvir falar de certos políticos sendo expulsos, enviados para a prisão. Líderes em situações de corrupção sendo expostos. Tudo isso está acontecendo, estamos testemunhando o mesmo tipo de transformação com a Mãe Terra. Estamos cada vez mais conscientes das mudanças climáticas, do que está sendo feito e do que não está. Isso vai começar a intensificar cada vez mais. Basicamente, todos estamos sendo trazidos para a luz, precisamos cuidar uns dos outros, do planeta, e assumir responsabilidade quando vivemos em um lugar de verdade, autenticidade e amor. Assumir responsabilidades não é problema certo, porque sou uma boa pessoa e estou fazendo coisas boas. Mas se você é corrupto e faz coisas ruins, é hora de prestar contas. As coisas estão mudando, e veremos mais disso em 24 e 25. Isso continuará, e pode parecer um pouco caótico. Mas por favor, confie que é para expor o que precisa ser visto, para que possa ser liberado e curado. Quando chegarmos a 2030, 31, 32, encontraremos tudo se acomodando de uma maneira nova. Deixe-me dar um exemplo bem concreto. Em 2007, 2008, tivemos uma crise financeira global. E muitas pessoas sofreram. A razão para essa crise foi que, durante 10 ou 20 anos, os credores de hipotecas se permitiram não ter regulamentação, não seguir regras. Podiam fazer o que quisessem. Isso explodiu e machucou muitas pessoas, certo? Mas o resultado foi a implementação de novas regulamentações e regras. Não se empresta mais dinheiro a pessoas que não podem pagar. Não se exagera mais além do que se pode. Regras e restrições foram impostas. Agora, embora estejamos globalmente em outra crise financeira, não tivemos nem perto do sofrimento que tivemos em 2008, 2009, com pessoas perdendo suas casas, indo à falência. Aquele período difícil trouxe à tona a necessidade de evitar a corrupção dentro do sistema financeiro e implementar regras. Esse tipo de coisa continua acontecendo. Quando vemos as coisas se desmoronando, pode parecer um desastre, mas novas regras surgem para tornar tudo melhor, mais justo, mais transparente, mais verdadeiro, mais correto. Isso é o que está acontecendo. Além disso, temos a inteligência artificial chegando, o que nos abrirá ainda mais e nos ajudará. Minha equipe me diz, e eu sei de qualquer maneira, que houve muita atividade do que chamamos de alienígenas extraterrestres, certo? São seres de luz que são mais avançados do que nós tecnologicamente. E em todos os outros aspectos, eles nos visitam há muitos, muitos anos, e têm nos ajudado por muito tempo. Eles nos visitaram, foram vistos. Mas os poderes constituídos conseguiram esconder isso. Nos próximos 6 a 8 anos, veremos mais e mais avistamentos. E por causa da internet e dos celulares com câmeras, isso se tornará mais evidente. Será cada vez mais complicado para as autoridades manterem esse controle. E fingir que não é isso que está acontecendo. Basicamente, sim. Estamos realmente realizando isso. Se por acaso tivermos visitantes, por favor, não tenha medo deles, esses seres, que podem vir de galáxias distantes com uma tecnologia incrível.
não estão aqui para nos causar mal. Eles estão aqui para nos ajudar e nos proteger. Se eles perceberem que estamos, por exemplo, perdendo o controle com coisas nucleares, eles intervirão e impedirão que isso continue. Eles não permitirão que detonemos este planeta. Eles entrarão em ação. Nos próximos 5 ou 6 anos, veremos muitas mudanças. Acredito que haverá alguns avistamentos no início de 2025, e muitos mais em torno de 2028 e 2029. Haverá cada vez mais avistamentos, incluindo aterrissagens. Não será mais possível negar essas ocorrências. Começaremos a aceitar a tecnologia disponível em outras dimensões. Galáxias e universos. Confie que as coisas só irão melhorar. Não direi que não haverá muito para ver no resto da minha vida, pois ainda tenho cerca de 20 a 25 anos pela frente. Mas para aqueles que são mais jovens, prometo que quando chegarmos a 2040 e 2050, este será um mundo muito melhor. Durante essas mudanças, você pode escolher vê-las como algo temível ou como o início de uma era dourada. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Então, mantenha-se no amor, na verdade e na esperança. Certo. Agora vou falar sobre minha equipe espiritual, a qual chamo de Eli. Quero que saibam que cada um de vocês também tem sua própria equipe espiritual. Nenhum de nós nasce neste mundo sem um plano B. E esse plano é sua equipe espiritual. Cada um de vocês tem uma equipe composta por um anjo da guarda. Todos têm um anjo da guarda que geralmente conta com a ajuda de outros anjos assistentes. O trabalho do seu anjo da guarda é auxiliá-lo, sempre que possível, sem julgamento. Seu anjo está lá para segurar sua mão, dar-lhe um abraço e a certeza de que tudo ficará bem. Não há julgamento algum envolvido. Contudo, há uma regra, que é mais uma lei. A lei do livre-arbítrio é inviolável. Seu anjo só pode intervir se você permitir. Se não quiser, ou não permitir, eles não podem ajudar. Isso violaria seu livre-arbítrio. Portanto, a primeira coisa que quero que saibam é que isso não é uma fantasia. Você tem um anjo da guarda, e para que ele possa ajudar, você precisa pedir. Agradeça por sua ajuda e solicite apoio. Eles adoram ajudar. É a função deles. Se você não pedir, eles ficam sem ter o que fazer, observando você seguir pelo caminho errado e lutando. Eles querem ajudar, mas não podem, pois você não pediu. Além do seu anjo da guarda, você também terá pelo menos um guia. O papel do guia é um pouco diferente. Ele é como um professor, que orienta você, colocando-o no caminho certo, empurrando e dando sinais, se você estiver indo na direção errada. Enquanto seu anjo da guarda o amará incondicionalmente, seu guia será mais exigente, tentando colocá-lo de volta no caminho certo. Eles são como professores que o corrigem quando você está errado. Vamos voltar alguns passos e explicar como tudo isso acontece. Quando ainda estamos no vasto espaço cósmico, nossa alma se compromete a atingir determinados objetivos na próxima encarnação. Esse espaço entre as vidas é um lugar de reflexão e preparação, onde o ambiente é sereno e iluminado por uma luz suave que parece emanar do próprio éter. Aqui, a alma pondera sobre suas experiências passadas e as lições aprendidas. Cada existência é minuciosamente revisada, analisando o que foi bem-sucedido, o que falhou, os momentos de brilhantismo e aqueles que trouxeram sofrimento e dor. Durante essa análise, a alma reavalia suas ações e seus impactos, tanto positivos quanto negativos. Esse processo de introspecção profunda é essencial para o crescimento espiritual. A partir dessa revisão detalhada, um novo plano de vida é cuidadosamente elaborado. Este plano não é apenas uma lista de tarefas, mas uma estratégia complexa e interconectada para a evolução espiritual e o equilíbrio kármico. A mesma alma, carregando consigo as memórias e experiências acumuladas, escolhe um novo corpo físico para habitar. Este corpo será o veículo para realizar os novos objetivos definidos para a próxima vida. Por exemplo, no meu caso,
Meu plano de vida incluía a limpeza do karma acumulado por mim e meus antepassados. Isso significa que eu precisava equilibrar qualquer dano causado em vidas anteriores, corrigindo erros passados e harmonizando energias. Além disso, meu plano envolvia a prática do perdão em situações desafiadoras. O perdão não é uma tarefa simples. É uma das formas mais elevadas de amor e poder espiritual. Enfrentar e perdoar situações difíceis exige um grande esforço emocional e espiritual, mas é essencial para o crescimento da alma. Cada ato de perdão nos aproxima mais da nossa verdadeira essência, que é o amor incondicional. Outro aspecto do meu plano de vida era crescer no amor. Não apenas em situações triviais, mas também nas mais complexas e dolorosas. O amor, em sua forma mais pura, é a força que impulsiona o universo e nos conecta a todos os seres. Portanto, aprender a amar incondicionalmente, mesmo diante de adversidades, é um dos maiores desafios e objetivos da alma. Ao escolher os pais adequados e as circunstâncias corretas para nascer, a alma prepara o terreno para as lições que precisa aprender. No meu caso, nascer de pais que se separariam e me negligenciariam fazia parte do meu plano. Essas circunstâncias permitiriam que eu enfrentasse e superasse o abuso, uma experiência dolorosa, mas necessária para o meu crescimento e aprendizado de independência. Vi a maior parte da minha vida sem o apoio constante de uma família presente. Meus pais, apesar de me amarem, não estavam lá para me apoiar nos momentos cruciais. Isso me forçou a desenvolver uma independência que talvez eu não tivesse alcançado em uma vida com mais suporte familiar. Esse isolamento me levou a momentos de profunda introspecção e, às vezes, de autocomiseração. Perguntava-me por que tinha que enfrentar tudo sozinha, sem o apoio que muitos consideram garantido. No entanto, ao consultar minha equipe espiritual, entendi que essa solidão e falta de suporte externo eram partes essenciais do meu crescimento. Minha alma havia optado por essa experiência específica para aprender a encontrar força e sucesso, sem depender de outros. Em vidas passadas, já havia experimentado o apoio incondicional de famílias amorosas. Agora a lição era diferente. Encontrar amor, sucesso e paz interior, sem esse suporte. Essa compreensão trouxe uma nova perspectiva para a minha vida. Percebi que não era vítima das circunstâncias, mas uma estudante da vida, aprendendo lições valiosas que minha alma havia escolhido. Cada dificuldade, cada desafio, era uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Com essa nova visão, comecei a ver meus pais não como responsáveis pelas minhas dificuldades, mas como partes integrantes do meu plano de vida, ajudando-me a alcançar meus objetivos espirituais. Meu guia espiritual, cuja presença é constante e reconfortante, desempenha um papel crucial nesse processo. Ele me orienta e me mantém no caminho certo, mesmo quando minhas decisões me levam por caminhos tortuosos. Ele está sempre presente, sussurrando conselhos e oferecendo sinais sutis para me ajudar a tomar as decisões corretas. Às vezes os sinais são claros e diretos, outras vezes são sutis e exigem uma mente tranquila e um coração aberto para serem percebidos. Aprender a ouvir esses sinais e seguir a orientação do meu guia tem sido uma parte fundamental do meu desenvolvimento espiritual. Com o tempo, aprendi a confiar mais na sua orientação e a entender que mesmo nos momentos de maior dificuldade, há uma razão e um propósito por trás de cada experiência. Essa jornada de autoconhecimento e crescimento é contínua. Cada vida, cada experiência, é uma nova oportunidade para evoluir e se aproximar mais da nossa verdadeira essência. O perdão, o amor e a independência são apenas algumas das lições que minha alma escolheu aprender nesta vida. Ao compreender e aceitar essas lições, posso crescer espiritualmente e contribuir para o bem-estar de todos ao meu redor. Portanto, quando olhamos para a nossa vida com essa perspectiva mais ampla, entendemos que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Cada dificuldade é uma chance de evoluir e se tornar uma versão melhor de nós mesmos. E, acima de tudo, compreendemos que nunca estamos sozinhos. Nossa equipe espiritual está sempre ao nosso lado,
pronta para nos guiar e apoiar, desde que permitamos sua ajuda e orientação. Escolhemos os pais apropriados para nascer nas circunstâncias certas. Meu guia principal trabalha comigo, planejando trazer certas pessoas em momentos específicos da minha vida. Nem todos os detalhes são planejados, mas os pontos-chave são. Foi planejado que eu nasceria de pais que se separariam e me negligenciariam, permitindo que eu experimentasse abuso. Isso fazia parte do plano para me ensinar independência. Ao longo da vida, os guias trabalham para mantê-lo no caminho certo, mas você ainda tem livre-arbítrio. Com 21 anos decidi desistir, mas meu guia me fez voltar e seguir em frente, pois isso era crucial para o meu desenvolvimento e para ajudar centenas de milhares de pessoas. Esse é o trabalho do seu guia. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.